Essa mensagem pode mudar sua vida. Deus está te chamando. Você já se perguntou por que sente esse vazio, mesmo quando tudo à sua volta parece estar no lugar? Já se olhou no espelho e teve aquela sensação estranha, como se faltasse uma parte sua ali dentro, mesmo que por fora tudo pareça normal? Talvez você esteja cercado de conquistas, de gente, de ruídos, e mesmo assim se sinta profundamente sozinho. Talvez ninguém perceba. Talvez você mesmo tente fingir que está tudo bem. Mas no silêncio, quando o mundo para, quando a luz apaga e só sobra você com seus próprios pensamentos, aí dói, aí pesa, aí o vazio grita. Você tenta preencher, corre, produz, distrai, compra, se relaciona, desvia o olhar de si mesmo, mas nada fixa, nada satisfaz por mais de alguns minutos. E lá no fundo, você sente que tem algo errado, algo que não foi resolvido, algo que te desconectou de quem você realmente é. Mas e se eu te dissesse que esse vazio não é uma falha em você? E se na verdade ele for um lembrete, um eco do céu te chamando de volta para casa? Um sinal silencioso de que há mais do que esse mundo consegue oferecer? Descartes dizia: penso, logo existo. Mas Deus te sussurra algo ainda mais profundo. Você sente, porque eu te criei para sentir. Você busca, porque fui eu quem colocou essa sede dentro de você. Você sofre, porque sua alma lembra que nasceu do meu sopro. Esse vazio não é punição, é direção, é bússola espiritual. Ele não veio para te consumir, mas para te lembrar de onde você veio e para onde você precisa voltar. Talvez você esteja cansado, cansado de tentar manter as aparências, cansado de carregar o peso de ser forte o tempo inteiro, cansado de buscar aceitação onde nunca encontrará acolhimento verdadeiro, cansado de sorrir para fora e gritar por dentro. Mas e se esse cansaço não for apenas o fim de algo? E se for o começo? Porque há momentos em que é preciso se esvaziar para ser preenchido de verdade. Há lugares em nós que só Deus pode alcançar, e há dores que só o toque dele pode curar. Esse momento, agora, não é coincidência. Essa mensagem, essa voz, essa presença que começa a invadir o seu íntimo, não é aleatória. É resposta, é encontro, é reconexão. Você existe. E isso já é um milagre. Você sente, questiona, busca. E tudo isso é prova de que Deus ainda pulsa dentro de você. Mesmo quando você duvida, mesmo quando você se perde, mesmo quando você se afasta, Deus não se impressiona com sua bagunça. Ele conhece cada canto escuro do seu interior e ainda assim te chama de filho. Ainda assim continua te perseguindo com amor. Ainda assim insiste em te encontrar nas entrelinhas da vida. Você pode ter se escondido de todos, pode ter até tentado se esconder dele, mas ele nunca tirou os olhos de você, nem por um segundo. Você não está morto, está ferido, mas feridas Deus cura, se você permitir. Então pare por um instante, respire, sinta, porque algo está prestes a mudar. E começa agora, dentro de você, porque quando o pastor chama, a alma reconhece a voz, e volta e descansa, e vive de novo. Exposição do vazio. Sabe aquela sensação de estar cercado de pessoas e ainda assim sentir que ninguém realmente te enxerga? Você sorri por fora, mas por dentro parece que algo está morrendo devagar. As pessoas te cumprimentam, dizem que você é forte, mas elas não veem suas noites em claro, seus diálogos internos silenciosos, seu medo de desmoronar. Elas não sabem que você tem vivido no automático, que está exausto, que às vezes gostaria apenas de desaparecer por uns dias ou para sempre. Você se pergunta onde foi que se perdeu, quando exatamente foi que o brilho dos seus olhos se apagou. Talvez tenha sido depois daquela decepção. Talvez depois de uma perda que você nunca superou de verdade. Ou talvez foi uma sequência de pequenas quebras, promessas não cumpridas, palavras duras, rejeições acumuladas. E sem perceber, você foi se apagando, se calando,
se fechando. E mesmo que você tente parecer inteiro, por dentro você sabe, algo está faltando. Descartes acreditava que é preciso duvidar de tudo para encontrar a verdade. E hoje, talvez, sua maior dúvida seja: será que Deus ainda se importa comigo? Ou pior, será que Ele algum dia realmente se importou? Mas pense comigo, se Ele não se importasse, por que seu coração ainda pulsa? Por que entre tantos vídeos, tantas vozes, tantas distrações, você parou exatamente aqui, comigo, com essa palavra? Nesse exato momento, será que é apenas coincidência ou providência? E se esse vazio que você sente não for castigo, mas um chamado? E se for a alma gritando por sentido, por descanso, por Deus? Você buscou em tantos lugares, em tantas pessoas, em tantos vícios, tentou anestesiar, tentou fugir, tentou se convencer de que não precisava mais sentir. Mas a dor continuou ali, silenciosa, persistente, te lembrando que ignorar a alma não a faz desaparecer. Talvez você ache que perdeu a fé, mas e se o que você perdeu foi só a fé em coisas que nunca foram Deus? Promessas humanas, religiões sem vida, discursos sem amor. E se agora você estiver sendo convidado a conhecer o Deus verdadeiro? Não o Deus que te cobra perfeição, mas o Deus que se aproxima da sua dor, que não se ofende com sua bagunça, que entra no caos e decide fazer morada. Esse vazio, essa sensação de estar desconectado de tudo e de todos, pode ser, na verdade, o início do reencontro com aquele que nunca te deixou. Porque sim, Ele ainda está aqui, esperando, sussurrando, sustentando. Mesmo quando você não sente, não vê, não entende. E hoje, Ele está te chamando para voltar, para lembrar, para sentir de novo, para viver de novo. Você não foi esquecido, você ainda é desejado. E sua história ainda está sendo escrita, com lágrimas talvez, mas também com graça, porque o vazio, quando entregue nas mãos de Deus, se torna espaço fértil para a plenitude da presença dele. Conflito espiritual. Quando o mundo rompe a alma, você lembra quando sua fé era leve? Quando você orava sem medo? Quando acreditava sem precisar de provas? Quando o seu coração ainda não tinha sido quebrado por tantas palavras duras, promessas vazias, pessoas que foram embora? Você era mais puro, mais aberto, mais inteiro. Mas então, o mundo te tocou, e onde havia confiança, agora há muros. Onde havia entrega, agora há desconfiança. Onde havia inocência, agora há feridas. Você foi machucado. Te disseram que você não era suficiente. Te acusaram quando você só queria ser aceito. Ignoraram suas lágrimas, seus pedidos de ajuda, seus silêncios que gritavam. E tudo isso ficou aí dentro, como estilhaços que ninguém vê, mas que sangram toda vez que alguém chega perto demais. Talvez você tenha se rebelado, talvez se afastou da fé, não porque não acreditava mais, mas porque não queria mais se machucar. Talvez tenha deixado de orar porque sentia que ninguém estava ouvindo. Talvez você começou a se esconder, até de si mesmo. Mas me escuta, fugir da dor não é o mesmo que ser curado. Anestesiar o espírito não é o mesmo que sarar a alma. Descartes dizia que é preciso desconstruir tudo que é falso para encontrar o que é real. E talvez hoje seja o momento de desconstruir tudo que te disseram sobre Deus, tudo que usaram para te afastar dele. Porque o Deus verdadeiro não abandona, não fere, não impõe medo. Ele cura, ele atrai com amor. Ele se aproxima com ternura. Ele é o pastor que vai até o deserto, sozinho, só para resgatar uma única ovelha que se perdeu. E essa ovelha pode ser você. O mundo te quebrou? Eu sei. Mas Deus ainda pode reconstruir. As pessoas te traíram? Ele continua fiel. Você se esqueceu de quem é? Ele nunca esqueceu quem você é. As mentiras que o mundo te contou, que você é imperdoável,
que não merece amor, que nunca será suficiente, são fumaça. E a verdade está batendo à sua porta agora, dizendo: volta, ainda é tempo, ainda é você que eu amo. Sim, o mundo pode ter rompido partes da sua alma, mas Deus, Ele não precisa de peças intactas para fazer algo novo. Ele só precisa de um coração disposto. Ferido, sim, mas sincero. E se você está aqui, ouvindo isso agora, é porque lá no fundo, mesmo em silêncio, você está dizendo: Deus, ainda estou aqui, ainda quero acreditar, ainda quero voltar. Revelação. Nada me faltará. Não é sobre dinheiro, é sobre presença. Você já repetiu essa frase inúmeras vezes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez tenha aprendido ainda criança. Talvez já tenha decorado sem nem perceber. Mas será que alguma vez você realmente entendeu o que essa frase quer dizer? Não com a boca, não com a mente, mas com a alma. Porque por muito tempo nos ensinaram que esse nada me faltará se referia a coisas, a bênçãos materiais, a portas abertas, a estabilidade financeira, a um Deus que supre contas, curas e milagres visíveis. E sim, Deus pode fazer tudo isso. Ele ainda é o Deus do impossível. Mas não é sobre isso que o Salmo 23 está falando. Esse nada me faltará não é sobre ausência de problemas. Não é sobre uma vida perfeita, sem perdas, sem lágrimas, sem batalhas. Esse nada me faltará é sobre uma presença. É sobre uma certeza que habita no mais profundo da alma. A de que, mesmo quando tudo faltar por fora, nada falta por dentro. Porque Ele está ali. Você pode perder o emprego, a saúde, a paz momentânea, pode passar por vales escuros, por noites longas, por perdas inesperadas, mas ainda assim, se Ele estiver com você, você pode dizer: nada me faltará, porque o que te sustenta não é o que está fora, é quem habita dentro. Pense comigo, quantas vezes você achou que precisava de algo urgente, uma resposta, um sim, uma mudança, e não recebeu? E mesmo assim, sobreviveu, cresceu, aprendeu, foi sustentado. Porque o que você achava que precisava não era o essencial. O essencial sempre foi a presença dele. Descartes ensinava que a certeza interior nasce da dúvida resolvida pela razão, mas há certezas que não vêm da lógica, vêm da fé, da experiência, da presença. E essa certeza é uma delas. Deus está comigo, e se Ele está, então eu tenho tudo o que preciso para continuar respirando, esperando, vivendo. Nada me faltará, porque Ele não me falta. Nada me faltará, porque mesmo sem entender, eu confio. Nada me faltará, porque mesmo no vale da sombra da morte, eu não ando só. Essa verdade não pode ser aprendida apenas em cultos ou lida em devocionais. Ela é vivida no sofrimento, selada no choro, provada no deserto, porque é no lugar onde tudo falta que você descobre o que realmente te sustenta. E é ali, naquele lugar onde ninguém vê, que você encontra um pastor que nunca dorme, nunca falha, nunca desiste de você. Não importa o quanto você se afastou, ou o quanto você se sentiu esquecido. Se hoje e agora essa frase ainda mexe com você, é porque o pastor ainda está te chamando. Está dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Sempre estive. E eu sou tudo o que você precisa. Então, a próxima vez que você declarar: nada me faltará, diga isso com convicção, não com base no que você tem, mas em quem você tem. Porque no fim das contas, o maior milagre não é ter tudo, é saber que mesmo tendo perdido tudo, você ainda tem Ele. Isso, meu amigo, minha amiga, isso é o suficiente para começar tudo de novo. Momento de intimidade, a voz do pastor chamando o coração. Você consegue ouvir? Pare e escute. Silencie o mundo por alguns segundos. Desligue a culpa, a ansiedade, as vozes do passado. Apenas ouça.
porque há uma voz que nunca deixou de te chamar, uma voz suave, constante, que atravessa o barulho da vida e alcança as regiões mais silenciosas do seu ser. É a voz do pastor. É o som de Deus chamando você de volta para casa. Talvez você ache que já se afastou demais, que errou demais, que ignorou por tempo demais. Mas a verdade é que, mesmo quando você se calou, Ele continuou falando. Mesmo quando você se escondeu, Ele ainda te procurava. Mesmo quando você desistiu, Ele permaneceu esperando por você. A voz dele não impõe. Ela convida, não condena. Ela acolhe, não força. Ela chama. Ela diz: vem, eu ainda quero você. Eu ainda te amo. E esse chamado não é baseado no que você faz ou deixou de fazer. É baseado em quem Ele é. E Ele é amor, puro, constante, eterno. Sabe aquele dia em que você pensou que ninguém se importava? Ele estava lá. Aquele momento em que você chorou no escuro com medo, se sentindo só? Ele ouviu cada lágrima. Quando todos te deixaram, quando ninguém notou sua dor. Ele viu, ele sentiu e ele permaneceu. A voz do pastor não é como as outras. Ela não te humilha, não te acusa, não aponta o dedo. Ela te lembra quem você é, ela te lembra de onde você veio, ela sussurra: você é meu. Descartes dizia que a razão é o que prova a existência, mas há uma razão maior do que a mente pode entender: o amor. O amor é a linguagem com que Deus prova sua existência em nós. E quando esse amor fala, tudo dentro da alma reconhece, tudo dentro de nós se cala, porque é familiar. É casa, é origem. Você pode ter tentado outros caminhos, pode ter confiado em pessoas erradas, pode ter tropeçado 1000 vezes, mas a voz do pastor nunca mudou. E agora, neste momento, ela está dizendo: volta, ainda é tempo, ainda é você quem eu quero. Não é tarde demais, não é longe demais, não é impossível demais. Você não precisa de grandes palavras, nem de rituais. Só precisa responder com o coração, dizer: eu ouvi, eu senti, eu ainda sou teu. E então, tudo começa a mudar. Porque onde há resposta sincera, há reconciliação. E onde há reconciliação, há cura, há restauração, há reencontro. Essa voz que você está ouvindo agora não é a minha, é a dele. E se você está sentindo algo diferente aí dentro, não ignore, não fuja, não endureça o coração. Apenas permita. Permita-se ser amado. Permita-se ser chamado de volta. Permita-se ser reencontrado. Porque no final de tudo, o que sua alma mais deseja é ouvir de novo a voz do pastor. E quando você a ouve, você lembra quem é. E finalmente, volta a viver. Reencontro e reconciliação. Você ainda está aqui, ainda ouvindo, ainda sentindo. Isso por si só já é um milagre. Porque mesmo com tudo o que passou, mesmo com toda a dor e confusão, algo em você não desistiu completamente. Algo em você ainda acredita, ainda espera, ainda quer voltar. E é exatamente isso que Deus está vendo agora. O pouco que sobrou é o que Ele vai usar para recomeçar tudo com você. A reconciliação com Deus não começa quando você entende tudo, nem quando você está totalmente limpo. Ela começa quando você se entrega. Quando você, mesmo sujo, mesmo ferido, mesmo cheio de dúvidas, decide dizer: Deus, eu quero voltar. O reencontro começa assim, em silêncio, no íntimo, sem plateia, sem religião, sem máscaras, apenas você e Deus. E nesse momento, o céu inteiro se move, porque não há festa maior do que o retorno de um filho. E você é esse filho, essa filha, que se perdeu por um tempo, mas que hoje está voltando para casa. Talvez você tenha vergonha, talvez ache que é tarde demais, que cometeu erros demais. Mas Deus não está olhando para o que você fez, Ele está olhando para o que você está fazendo agora, escolhendo voltar. Isso é graça, isso é redenção.
Sabe aquele peso que você carrega há anos? Aquelas vozes que te lembram constantemente do quanto você errou. Deus quer silenciar tudo isso hoje. Ele quer te abraçar tão forte que todas as acusações percam a força. Ele quer te vestir com vestes novas, como o pai do filho pródigo. Ele quer correr até você. Você não precisa subir até ele. Ele está vindo até você agora, com pressa, com alegria, com misericórdia. Descartes dizia que somos definidos por aquilo que pensamos, mas Deus te define por aquilo que Ele vê em você, mesmo quando você ainda não consegue enxergar. E o que Ele vê agora é um filho voltando, é uma história sendo reescrita, é uma vida sendo restaurada. A reconciliação é isso, um recomeço. Um recomeço que não ignora seu passado, mas o redime. Um novo capítulo que nasce do lugar onde você achava que tudo tinha acabado. Hoje, agora, é tempo de reencontro, de se render, de voltar e, ao voltar, de encontrar não um juiz, mas um pai. Não acusação, mas abraço. Não castigo, mas cura. E sabe o mais bonito disso tudo? Deus não quer apenas te perdoar, Ele quer caminhar com você, dia após dia, queda após queda, passo após passo. Você não será perfeito, mas será sustentado. Você não entenderá tudo, mas será guiado. Você não se livrará de todas as lutas, mas terá alguém ao seu lado, lutando por você. Então, respire fundo e diga, com o que ainda resta de fé: Pai, estou voltando. Porque isso é tudo o que ele sempre esperou ouvir. Vamos fazer uma oração profética e declara o Salmo 23. Agora, feche os olhos. Respire fundo. Deixe que o silêncio fale. Permita que o Espírito Santo visite lugares da sua alma que você mesmo esqueceu que existiam. Lugares cheios de dor, medo, abandono, vergonha. Lugares escuros, onde nenhuma palavra humana conseguiu entrar. Mas Deus consegue. Neste momento você não precisa fazer força, não precisa encontrar palavras bonitas, só precisa se permitir. Deus entende suspiros, Ele interpreta lágrimas, Ele ouve o coração. Então apenas esteja aqui, presente, com o coração aberto. Senhor, eu oro por essa vida que está diante de Ti agora. Essa alma que talvez ache que não sabe orar, mas que já está orando apenas por estar aqui. Eu clamo, Espírito Santo, entra nesse quarto, nesse ambiente, nesse coração. Invade com teu amor, com teu consolo, com tua cura. Quebra cadeias de culpa, silencia vozes de acusação, desfaz memórias que causam dor e sopra vida onde tudo parecia morto. Deus, olha para esse filho, para essa filha. Eles estão voltando, estão feridos, cansados, confusos, mas estão voltando. Estão dizendo, mesmo sem palavras: Pai, me aceita de novo. E o Senhor não rejeita corações quebrantados. O Senhor não ignora lágrimas sinceras. O Senhor é o pastor que busca até encontrar. Agora, juntos, vamos declarar com o coração e não apenas com os lábios a oração do Salmo 23. E enquanto você repete, permita que cada verso se torne verdade viva dentro de você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo é mais do que poesia. É um pacto. É um lembrete de que Deus está com você,
nos vales, nas sombras, nas perdas, e que Ele mesmo te conduz às águas de descanso, que Ele refrigera sua alma, que Ele prepara mesa, mesmo em meio a inimigos, que Ele te unge, que Ele faz transbordar. Você não está mais só. Você não está mais perdido. Você tem um pastor, um pai, um Deus. E Ele está aqui agora, tocando onde ninguém mais toca, restaurando o que ninguém mais podia alcançar. Fique nesse lugar por mais alguns segundos. Respire, receba, porque algo está sendo derramado sobre você. Algo eterno, algo santo, algo que só o céu pode dar. E lembre-se, mesmo que tudo falhe, o Senhor é o seu pastor. E com Ele, nada, absolutamente nada, te faltará. Chamada de ação sensível. Se essa mensagem encontrou espaço no seu coração, se de alguma forma Deus falou com você aqui, mesmo que só com um sussurro, um arrepio, uma lágrima tímida, então eu te peço algo. Não guarde isso só para você. Tem alguém agora, nesse exato momento, precisando ouvir exatamente o que você ouviu. Tem alguém pensando em desistir. Tem alguém achando que Deus o esqueceu. E talvez você seja o instrumento que Deus quer usar para alcançá-lo. Compartilhe este vídeo com alguém, não como quem compartilha um conteúdo qualquer, mas como quem entrega uma resposta de oração. E se você deseja que eu ore por você, escreva seu nome aqui nos comentários. Eu lerei, eu orarei, eu intercederei por você. Porque aqui, neste canal, nós não somos um número. Somos uma família de filhos que estão voltando para casa. Curta este vídeo se ele te tocou. Não por engajamento, mas para que o algoritmo entenda que esse tipo de mensagem precisa chegar em mais corações feridos. Se inscreva no canal se você quer continuar ouvindo a voz de Deus falando com você de maneira viva, real, restauradora. E agora, antes de terminar, ore comigo a oração que Jesus ensinou. Mas ore de verdade, com o coração, como quem volta para o Pai depois de uma longa caminhada. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, respire e vá. Vá em paz. Vá com propósito. Vá com Deus. E se o vazio tentar voltar, lembre-se, você tem um pastor. E com ele nada, absolutamente nada, te faltará.